Essa mensagem que eu vou compartilhar com vocês, ela é um esboço homilético do pastor Jack, que há um tempo atrás eu ouvi essa mensagem e fui abençoado, encorajado por ela, e eu me senti impelido a compartilhar com vocês essa estrutura e essa mensagem, para que Deus abençoe a vida de vocês também, e abençoe mais uma vez a minha, quando eu preparei, trabalhei nesse texto mais um pouco, e Deus tem me encorajado, eu creio que Ele quer encorajar vocês também, encorajar vocês a perseverar em Jesus, a resistir e a trabalhar, amando a Jesus nesse ano de 2023. Por isso, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, versículo de 1 ao 9, nós vamos ler. Josué 1, de 1 a 9. Todos bem acomodados, pegaram uma aguinha, estão sossegados, vamos acalmar o nosso coração. O calor deu uma treguinha nesse fim de tarde, está um pouco mais confortável aqui. Josué 1, tá? Fique com o texto aberto aí, mas eu vou contar aqui um pouquinho do contexto para você, que talvez nem todos saibam o que está acontecendo, para que o texto que a gente vai ler aqui, o que está acontecendo no contexto geral aqui. Bom, voltando bastante, mas de uma forma resumida, Deus tinha um projeto, fazer uma família para que o nome dele, o nome de Deus, fosse conhecido em toda a terra, e essa família se multiplicasse, crescesse, formasse uma nação e abençoasse outras nações da terra. Por isso que Deus chamou Abraão. Abraão tinha uma esposa estéril, Sara, e Deus prometeu que eles teriam muitos descendentes, seriam numerosos, seria um povo muito numeroso. Então, com Sara, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó. Jacó teve 12 filhos, da tribo de Israel, depois mudou o nome dele, teve seu nome mudado para Israel, e com os filhos de Israel, deu umas treta de irmão ali, e eles pegaram José e venderam José como escravo para o Egito. Enquanto todo esse texto, que é vários capítulos de Gênesis que narram isso, está acontecendo, e tudo parece coisa muito ruim para José, o tempo dele no Egito, ele preso, as injustiças que estão acontecendo na vida desse homem. Lá no final, em Gênesis 50, ele vai falar: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus planejou tudo para o bem, porque Deus estava no controle da situação e usou até mesmo aqueles homens ali, transformando aquela maldade em bênção. Porque José foi colocado no cargo mais alto do Egito depois do faraó. Ele era governador do Egito, porque Deus abençoou ele, ele revelou sonhos, interpretou os sonhos do faraó, ficou grandão lá, e aí ele interpretou os sonhos e veio sobre a terra um período de grande fome, 7 anos de fome. Só que antes teve 7 anos de muita fartura. José administrou isso e o Egito ficou muito rico. As outras nações, passando fome, vieram negociar com o Egito, foram negociando comida, negociando dinheiro, negociando sua própria vida para sobreviver. E o Egito ficou muito rico. E nisso, a família de José, morava na terrinha lá de Canaã, na região por lá, veio para o Egito pedir comida também. Os pais, os irmãos que tinham vendido ele. Eles tiveram um reencontro ali, e o faraó disse: deixa tua família aqui. Encheu de regalias a família de José, que era o governador do Egito. Então ele ficou ali. E essa família, que era em torno de 70 pessoas, foi se multiplicando, foi gerando. O texto bíblico de Êxodo vai dizer que Deus abençoou o ventre daquelas mulheres, e elas pariam muito. Eram iguais às mulheres aqui da rocha. Deus colocou o ventre sobre elas e era uma gravidez atrás da outra. E quem não está, se você tomou aquela água ali, se prepare. Pode acontecer com você também. Deus abençoou o povo no Egito. E eles se multiplicaram. Só que passou muito tempo, passaram-se 400 anos, e veio um faraó que não conhecia a história de José. E olhou aquele povo numeroso, trabalhando ali perto, e pensou: é muita gente. Daqui a pouco esse povo vai se rebelar e vai querer tomar o poder ou sair embora. Vamos oprimi-los. E começaram a oprimir esse povo. E eles continuaram a multiplicar, mas e ser oprimidos. Então Deus levanta Moisés como libertador do povo. O líder queria puxar, tirar o povo do Egito. E esse povo então passa por muita resistência para sair. Que Deus faz parte dessa resistência para manifestar o seu poder, manifestar as 10 pragas do Egito,
combatendo os deuses do Egito em cada uma dessas pragas. E aí eles saem do Egito, o Mar Vermelho se abre diante deles, eles atravessam a pé enxuto, seco, o Mar Vermelho. O exército do faraó, a tropa de elite do Egito, é afundada ali no meio daquele mar, morta por Deus. E esse povo é livre. E vai então começar uma peregrinação até uma terra prometida, a chamada Canaã, a terra prometida ao povo de Deus, onde eles iriam se estabelecer. E aí Moisés envia 12 espias para ver como é que era essa terra lá, o que tinha que fazer. Então eles vão lá, já tem gente morando lá, e eles teriam que guerrear contra esses povos. Eles teriam que tirar eles dali. Mas esses espias voltam com algumas boas notícias, né? Olha, a terra é muito fértil, a terra é boa, as uvas são enormes lá, parece a festa da uva de Caxias do Sul, os caras carregam em 2 num talo ali. É grande a uva, é grande as frutas, a terra é boa, é muito legal, seria muito legal a gente morar lá. Isso, eles foram em 12. 10 estavam nesse tom, um tom assim, olha, é muito legal, mas é muito para nós. Era o tipo de gente que tem esse pensamento assim, não, isso é coisa para um povo mais forte, um povo grande. Não, isso é coisa de igreja grande, não para igreja pequenininha. Não, isso é coisa para a família do fulano, não para a minha família tão humilde. Minha família, aquela terra é muito grande, lá tem gigantes, dá muito medo, nós vamos sofrer lá, não vamos para lá. Sendo que Deus havia mandado eles irem para lá. Mas 2 homens, Josué e Caleb, 2 desses espias, dizem, não, a terra é boa, vamos lá, Deus prometeu, Deus vai nos abençoar. E diante disso, Deus fica muito indignado, se irrita, porque esses espias medrosos e mesquinhos contaminam o povo. O povo, na dúvida, é contaminado pelo duvidoso. Quem não é, na dúvida, contaminado pelo medo? Quantos aqui na dúvida, será que eu uso ou não uso a máscara? É melhor usar. Será que eu faço ou não faço a vacina? Na dúvida, é melhor fazer outros, é melhor não fazer. Então, na dúvida, os medrosos contaminam a maioria. E esses espias medrosos contaminaram o povo, e o povo incrédulo, não crendo na promessa de Deus, deixou Deus irritado. Deus ficou nervoso e disse, vocês não vão mais entrar lá. Quem tem menos de 20 anos vai. Essa geração em mais de 20 anos, vocês incrédulos, ingratos, imaturos, que viram tudo que eu fiz no Egito, atravessaram o Mar Vermelho, viram esses milagres enormes, estão com medo disso, vocês não vão morrer. E uma jornada curta que eles deveriam fazer para entrar na terra, torna-se uma peregrinação de 40 anos, andando em círculos pelo deserto, até que trocasse toda essa geração. E uma nova geração de pessoas que talvez alguns não viram os milagres do Egito, eram novinhos ainda, com menos de 20, alguns viram, mas outros não, nasceram ali outros durante essa peregrinação. E esse povo agora chegou na margem do Rio Jordão e está prestes de novo a entrar na terra prometida. Entendeu todo o contexto? Depois desses 40 anos, esse povo agora já trocou uma geração, está prestes a entrar na terra que Deus prometeu quando eles saíram do Egito. Então eles ficaram esses 40 anos rateando no deserto, como diz o gaúcho, morreram vários ali vagando. E Josué e Caleb foram os únicos espias que sobreviveram, que tinham mais de 20 anos e sobreviveram para entrar na terra prometida, que Deus abençoou eles. E agora eles iam ter que invadir aquela região, matar o povo que estava ali, era a ordem de Deus, para eliminar eles dali. E aí você pensa, Deus que manda matar os povos, que Deus é esse que manda guerrear? E sim, nós estamos em um ponto aqui que talvez cause um pouco de confusão a você. Mas esses povos que estavam nessa região eram povos muito maldosos, corruptos e muito malignos. Realmente um povo que estava deixando Deus indignado com a maldade, com a sua atrocidade. E Deus estaria aplicando juízo àquelas nações. Num ato só, Deus abençoaria o seu povo dando uma terra e eliminaria da terra aplicando juízo a um povo iníquo. Um povo de alta criminalidade e horrores humanos. Então a taça da ira de Deus estava cheia. Elimine esse povo e vocês vão herdar essa terra. Moisés, o grande líder que conduziu o povo na saída do Egito, estava morto agora. Josué estava assumindo a liderança. E eles estão prestes a encarar um novo desafio. É como se eles passassem o Réveillon ali na beira do Rio Jordão e estava começando um ano novo, uma vida nova. Tudo de novo. Porque tem gente que pensa que troca o calendário, agora é uma vida nova. E faz parte, ajuda a nossa cabeça a pensar que vamos de novo, vamos recomeçar, dar um gás assim. Mas se você for olhar os fatos, é só um dia a mais, um dia no calendário. Mas dá esse ânimo, esse gás, vamos recomeçar. E o povo vamos recomeçar agora, essa nova geração.
E Deus, antes deles entrarem, vai encorajar Josué e o povo. Antes do ano começar para eles, Deus vai dar uma injeção de ânimo e de coragem a esse povo. Porque para encarar desafios é necessário coragem. Será que isso tem algo a ver com o que a gente tem vivido hoje? É claro que tem. Tem tudo a ver com o nosso país, com a nossa igreja, com a sua casa, com o seu lar. Os desafios para 2023 que você vai enfrentar, que nós enfrentaremos, juntos como igreja, como cidade, como nação, no mundo. E esse texto, de mais de 3.000 anos atrás, preservado pelo poder de Deus para que chegasse até nós aqui, inspirado pelo Espírito Santo, vai nos dizer algumas coisas. A primeira coisa, nós vamos ler o versículo 1 ao 3. Josué 1, do 1 ao 3. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Deus disse a Josué, Deus fala, Deus está falando aqui. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é que em tempos de crise, Deus fala. A palavra de Deus não está limitada às circunstâncias. A palavra de Deus não está limitada a um tempo. Você quer usar a Bíblia talvez na sua rotina perfeita. Depois que acabar essa confusão de ano novo, das férias, do carnaval, aí quando começar as aulas, meu filho foi para a escola, aí nós vamos ter a rotina, aí eu vou estudar a Bíblia com calma, como eu fazia quando a rotina estava organizada. Então você espera uma rotina perfeita, mas na crise, no caos, nas férias, Deus vai falar também, Deus vai agir e nós precisamos buscar. Diante do medo, diante do imprevisível, diante do caos, diante das tensões que você pode estar passando, Deus quer falar com você por meio da palavra dEle, do Espírito dEle. Por isso esteja atento. Deus fala. Deus falou a Josué, versículo 2, meu servo Moisés está morto. Deus está olhando para a crise que esse povo está passando e joga limpo com eles. Ele não ignora. O grande líder, inspirador de todo aquele povo, morreu. Moisés já era. E agora? Deus não ignora o problema, a crise, que eles vão ter um novo líder, inexperiente talvez. Josué tinha um pouco de experiência de batalha, era um cara maduro já na vida, os 40 anos ali do deserto, então o tempo que eles passaram ali. Mas Deus joga limpo, Ele não ignora a notícia ruim. Ele não finge que as coisas não estão acontecendo, mas Ele encoraja Josué, trazendo o fato à tona. Moisés morreu, lembre-se disso. Parece que é para dar mais medo, né? Poxa, precisava lembrar que o meu líder, o meu treinador, o meu mentor não está mais aqui. No princípio, talvez estaria até mais medo a Josué. Deus não diz para ele ignorar. Deus vai continuar dizendo, Moisés está morto, mas chegou a hora de você conduzir todo esse povo, os israelitas, para atravessar o Rio Jordão e entrar naquela terra que eu lhes dou. Deus não diz para ele ignorar a crise, Deus não diz para ele ignorar os problemas, mas para ele se preparar. Se prepare. Deus não dá conselhos como aquele teu amigo antigo que diz, ignora, segue a vida, ignora que passa, não fica dando moral para os problemas, ignora eles e finge que não está acontecendo, que tu nem vai perceber, segue a tua vida. Não é esse tipo de problema que a gente vê, de conselho que Deus dá. Deus traz o problema à tona. Moisés está morto, lembre-se disso. Aí eu estou trazendo a conta, mas é claro, Deus, que eu sei que Moisés está morto. Por que tu fala isso? Eu falo porque eu sei, porque eu quis que ele morresse nesse tempo e que você assumisse. Deus estava no controle da situação. Deus não foi pego de surpresa com a morte de Moisés. Deus não teve que inventar um novo plano. Fazia parte do plano de Deus. Josué assumir a liderança nesse momento. A notícia é ruim, mas é real. Te prepara, chegou a hora de você agir. Deus não se limita a líderes que Ele mesmo levanta. Poxa, por que Deus não deixou Moisés conduzir a travessia do Jordão? Ele já tinha experiência, atravessou o Mar Vermelho, agora atravessava o Jordão, depois que entrasse lá, podia morrer, depois que conquistasse umas batalhas ali, podia morrer. Deus não se limita a homens. Deus não se limita a grandes nomes da história da igreja, da teologia. Deus não se limita a grandes e atuais nomes da história da igreja e da teologia.
Quantos homens de Deus, grandes homens de Deus, inspiradores, escritores, teólogos, comentaristas, são usados por Deus por tão pouco tempo e depois levados, mortos. Talvez justamente para nos lembrar que Deus não se limita aos homens que Ele usa. Ele usa quem Ele quer, no tempo dele. Você já ouviu falar de Jonathan Edwards? Talvez poucos aqui já ouviram falar de Jonathan Edwards, um pastor norte-americano. Talvez o exemplo mais extraordinário nos tempos modernos, do século que ele viveu, no tempo, que de alguém que era ricamente dotado em discernimento, tanto natural, eloquência no falar, um conhecimento, quanto espiritual, bíblico, discernimento, um filósofo, um pastor, um teólogo, um pastor apaixonado por Jesus, pela fama de Jesus. Foi protagonista dos movimentos do chamado primeiro grande despertamento dos Estados Unidos, liderando grandes movimentos de avivamento nos Estados Unidos, com a palavra de Deus, com a pregação bíblica e cristocêntrica. Mas Deus levou ele aos 58 anos de idade. Ele estava no auge do seu ministério, morreu de uma forma inusitada. Não vou contar aqui, deixo para vocês pesquisarem, vou ganhar tempo com vocês. Porque Deus não se limita a homens. Deus não se limita a Martinhos Luteros. Deus não se limita a Charles Spurgeon, a John Wesley, a George Whitefield, a João Calvino, a David Bryant, a David Livingstone, a John Stott, a Russell Shedd. E se você não conhece nenhum desses nomes, está na hora de você ler mais biografias e estudar a história da igreja. Grandes nomes que Deus usou e nos inspiram também. Homens de coragem, muitos deles citados no livro Os Heróis da Fé, que o André a gente conversou esse tempo atrás. Deus usa quem Ele quer. E quem Ele quer usar hoje? Quem Ele quer usar hoje? Quem Ele quer usar aqui em Carlos Barbosa e região? Quem Ele quer usar na tua rua? Quem Ele quer usar no teu condomínio, na tua família, na tua igreja, no teu trabalho? É você que Ele quer usar. É você que Ele pode e quer usar. John Wesley, que eu citei, ele foi o precursor do movimento metodista. Ele disse o seguinte: Senhor, em oração, Senhor, me dê 100 homens que não temam outra coisa senão o pecado e não amem a nada e a ninguém mais do que a Deus, e eu abalarei o mundo com esses 100 homens. Nós não precisamos de igreja cheia, de igrejas cheias. É claro que é gostoso, nós queremos ver pessoas se convertendo, queremos ter esse clima de adoração gostoso, de ouvir vozes da igreja, queremos ver pessoas se rendendo aos pés de Jesus. Mas o que o mundo precisa de fato não é de igrejas cheias no domingo, é de crentes vivendo Jesus segunda a sábado no trabalho onde Deus te colocar. Pessoas com o coração batendo por Jesus, pessoas com sede de ver outras pessoas confiando em Jesus, amadurecendo, sendo transformadas por Ele. E muitas vezes nós ficamos aqui encabulados, tímidos para louvar e celebrar Jesus. Tem um pastor que diz que dá vontade de colocar uma costureira na entrada da igreja e costurar o bolso dos irmãos, para eles não ficarem com a mãozinha no bolso na hora do culto, na hora da adoração, ficar naquela oração tímida assim, cada um no seu perfil, mas às vezes parece que a gente retrai para louvar, para celebrar Jesus, onde a gente devia ficar mais à vontade, adorando ao nosso Senhor com liberdade, com entusiasmo, nos animando junto, empolgando um ao outro, abertos ao tratar o Espírito Santo para fazer diferença durante a semana. A gente chega tão tímido, fica tímido, canta tímido, aí depois é um fervor para falar de política e futebol. Será? Irmãos, ou até ficam fervorosos aqui dentro, mas tem o outro oposto também, gente que canta, grita, sapateia, faz de tudo aqui dentro, mas chega na segunda-feira parece que é outra pessoa, sofre de dupla personalidade. No trabalho, nossa, é irreconhecível. Encontra alguém na rua, parece que é outra pessoa. Tem um irmão gêmeo que eu não conhecia, cara, tu não é o mesmo cara que eu vejo dentro da igreja. Será? Nós ficamos incomodados com um governo ruim, ficamos incomodados com notícias ruins, mas será que pouco nos incomoda o governo satânico sobre as vidas aí fora? Será que isso tem incomodado o nosso coração e nós não estamos anunciando a esperança verdadeira para esses corações? Jesus é a esperança e Ele transforma.
A igreja do primeiro século deu a vida por essa mensagem, por essa notícia, para anunciar isso. E aqui é o lugar de nos unirmos, de alinharmos, de celebrarmos e sermos encorajados a sair por esse mundo com sede de ver pessoas se rendendo a Jesus. E Deus pode e quer te usar. Não interessa a tua profissão, não interessa a tua estatura, sexo, idade, habilidades. Ele usa a tua vida quando você se coloca nas mãos dele. Deus quer e pode te usar. Por isso não finja que está tudo bem. Não finja, mas prepare-se para lidar, para lutar, seja onde for a batalha. Muitas vezes a gente ignora o problema, a gente finge que está tudo bem, e você finge que está tudo bem no seu casamento, e você finge que está tudo bem no relacionamento com seus irmãos, com seus filhos, e você finge que está tudo bem no trabalho. Você tem que fingir que está tudo bem para poder conviver consigo mesmo, porque não está boa a coisa. Não finja, entenda a realidade e se prepare para a mudança que Deus quer te usar e quer fazer na tua vida. Por isso, em primeiro lugar, não ignore a crise, mas prepare-se para ser usado por Deus neste ano. Em segundo lugar, apegue-se às promessas de Deus. Versículo 3 ao versículo 6. Acompanhe o texto, diz o seguinte: eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés. Deus dá uma promessa aqui. Ele já tinha dado a promessa por meio de Moisés. Aqui ele lembra da promessa. Mas Deus, ele não é o Renato Gaúcho prometendo título para o Grêmio. Ele não é o Tite prometendo hexa. Deus não é o seu candidato favorito. Não é o candidato da oposição prometendo nada. Deus é Deus. E Ele cumpre o que promete. Ele cumpre a sua palavra. Ele promete e Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu na sua palavra. Versículo 4, continuando. Desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Deus está dando as limitações geográficas do espaço que Ele determinou para o povo. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você. Assim como estive com Moisés, não o deixarei e nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Nós precisamos nos apegar às promessas de Deus. Não viver de caixinha de promessa. Quem aqui já conheceu aquelas caixinhas de promessa? Quando eu antigamente era novinho, tinha em casa, na estante, tinha na bolsa da minha mãe, da minha avó, e na casa da minha avó sempre tinha, de tudo que é tipo, umas com chaveiro, umas com zíper, uma mini bíblia, umas caixinhas com espelho, com uns negócios colados ao redor, e aí você ia lá e tirava um papelzinho que tinha uma promessa de Deus, bonita, gostosa de se ler, e você dava aquela respirada, vou lá, e aí você vivia dessa promessa. Mas você estava mal, você ia lá e tirava uma promessa. Você estava numa bad, tira uma promessa. Você estava com medo, tira uma promessa. E a gente vive de promessas. Tem gente que vive de caixinha de promessa. Faz devocional com caixinha de promessa. O que Deus tem para me dizer? Você não sabe que ali é só promessas? Vai para a Bíblia que tem a Bíblia completa. Talvez eu tenha juízo para falar para você. Talvez eu tenha pecado para mostrar para você. Não condena as caixinhas, porque nós precisamos das promessas de Deus. Nós precisamos nos apegar às promessas de Deus, conhecer e nos encorajar por ela. Não viver num relacionamento de promessas, vocês entenderam? Mas nós precisamos nos apegar. E Deus aqui está prometendo para Josué que Ele ia estar com ele. A terra é de vocês, eu vou dar, mas vocês vão ter que lutar por ela. A vitória é garantida, mas vão e desembainhem a espada. Tira a espada, vai a campo, a vitória eu já estou garantindo para vocês. Nós temos o hábito de pensar que a coisa só é de Deus quando a gente não faz nada. Quando as coisas acontecem milagrosamente e a gente, do nada, a gente vem contar o testemunho, né? Olha, eu estava lá e do nada aconteceu isso no trabalho, foi de Deus. Eu estava lá em casa e de repente, do nada, assim, não fiz, do nada, foi de Deus. E não estou dizendo que não foi, mas a gente tem o hábito de associar como ação de Deus somente as coisas do nada, as coisas milagrosas. E não vê que Deus manda assim, olha, eu te dei essa terra, agora vai e trabalhe, vai e lute, participe do que eu quero fazer na sua vida, haja. Deus faz isso muitas vezes do nada, para dar um tapa na nossa cara, para a gente parar de acreditar em nós mesmos e lembrar que é Ele quem faz.
como Ele fez com Gideão. Não, tem muita gente aí, vocês vão achar que foi por causa da força de vocês. Então tira um pouco desse exército para vocês saberem que eu vou vencer os midianitas com poucas pessoas. Deus faz isso. Eu já ouvi muitas histórias nos meus poucos anos de vida. Você sabe que eu sou um cara novo, mas nos poucos anos de vida que eu tenho, vivendo em igreja, passando em lugares por aí, eu ouvi muita história de pessoas que tinham promessas de Deus, porque Deus me disse isso, eu tenho certeza, eu estou sentindo uma paz, eu estou me sentindo tão bem, eu tenho certeza que é Deus falando. Eu já ouvi isso a respeito de namoro, eu já ouvi isso a respeito de casamento, eu já ouvi isso a respeito de trabalho, de emprego, eu já ouvi isso a respeito de empreender em novo negócio. Não, Deus está me falando. Não, Deus está me falando que é ela, eu tenho que namorar, eu vou casar. Deus me disse. E tempo depois eu vi a coisa ruir, eu vi a coisa não dar certo, eu vi divórcios, eu vi namoro sendo rompido. Eu, era de Deus ou não era? Não, não era de Deus, irmão, não era. Deus disse que não era. Deus mudou o que Ele disse ou você estava equivocado em alguma das circunstâncias? E aí? Mas que Deus é esse que fica mudando assim? Uma hora Ele diz, outra hora Ele diz. É a gente que gosta de terceirizar a nossa responsabilidade para Deus. Não, Deus me disse que eu tenho que fazer isso. Aonde que Ele disse isso? Não, eu estou sentindo. Se fosse para a gente confiar nos nossos sentimentos, a gente não precisaria da Bíblia. Porque lá em Jeremias 17:9 diz que o coração do homem é enganoso. Mais enganoso que qualquer coisa e extremamente perverso. O teu coraçãozinho vai pensar em você em primeiro lugar de maneira natural. Ele vai colocar a sua segurança, estabilidade e conforto em primeiro lugar e não a vontade de Deus, que muitas vezes diz para você sair da zona de conforto, diz para você atravessar o mar, pisar na água, desembainhar a espada, ir à batalha. Muitas vezes o sentimento vai ser contrário à ordem de Deus, e por isso que nós não nos guiamos por sentimento, mas pela palavra registrada de Deus, e clara aqui. Melhor ainda quando o sentimento está alinhado com a palavra, o conforto é maior, mas não pode se basear no seu sentimento, meu irmão. O meu sentimento me engana. Recentemente, tenho sentido vontade de fazer coisas que me envergonham. Mas se eu der voz ao meu sentimento, eu jogo o carro para cima de motoqueiro. Se eu der voz ao sentimento, eu jogo meu carro para tirar alguém da pista. Se eu der voz ao meu sentimento, eu saio chutando coisas, socando paredes. Eu saio metendo a mão em cara de pessoas. Esse é o meu coração. E eu preciso me render à palavra de Deus. E não ao momento da ira, a voz do meu coração. Já aconteceu com você ou é só comigo? Você só sente vontade de dar glória a Deus, aleluia. Ou de vez em quando você sente vontade de fechar o punho e dar um soco na parede ou na cara de alguém, ou dar um chute em alguma coisa. Vai, segue teu coração para ver. Conversei com um amigo meu em dezembro que mandou uma foto da mão engessada. O que tu fez, cara? Caiu de moto de novo? Ele, não, dei um soco na parede. Sério, cara, que imaturo, cara. Que moleque, sério que tu fez isso? Jogando futebol, se estressou no futebol. Aí deu vontade de brigar no futebol, ele deu um soco numa coluna com uma esponja, mas acho que era fina esponja, quebrou 2 dedos. Domínio próprio, controle, dá vazão aos seus sentimentos para ver as consequências. Dizem que foi na parede, porque se fosse na cara da pessoa poderia ser muito pior. Por isso não confie no seu coração, confie na palavra de Deus. E peça para Deus moldar o seu coração, porque Ele molda o nosso coração, Ele muda a nossa mente. Apegue-se ao que é verdadeiro, ao que é eterno, infalível, imutável, que está registrado nesse livro chamado Bíblia, e que você tem acesso de diversas maneiras, por seu smartphone, aplicativo, internet, físico, com florzinha, sem florzinha, com espaço para anotação. Use a sua Bíblia. O povo de Israel, quando saiu do Egito, estava no deserto e era igual criança, um povo imaturo, que precisava que Deus fizesse as coisas. E Deus fez os milagres, abriu o mar vermelho, fez tudo. Agora aquele povo tinha que começar a agir. Cara, eu já fiz. Você atravessou a pé seco. Agora eu te ensinei a nadar. Você vai agir e vai demonstrar que confia em mim. E não precisa que eu fique o tempo todo abrindo o mar para você andar em terra seca. Nós precisamos agir com fé na palavra de Deus. Mas tem gente que quer a vida inteira ficar andando com o mar aberto. Conforme você anda com Jesus, conforme você amadurece no relacionamento com Jesus, as lutas mudam, as dificuldades aumentam, a fase fica mais difícil. Muda o tipo de preocupação, muda o tipo quando você amadurece. E glória a Deus por isso.
Mas nós precisamos confiar, nós não precisamos ficar pedindo: Deus, o Senhor quer que eu me case com essa pessoa? Faça um sinal, um arco-íris de cabeça para baixo. Eu te dei os princípios na minha palavra, como é que é para você construir um relacionamento saudável. Vá ler, vai estudar e me conhecer pelo que eu revelei. Por que você espera um sinal? Muitas vezes nós pedimos sinais por medo, por preguiça de buscar na palavra de Deus. Deus é tão misericordioso que muitas vezes age e nos dá sinais e nos mostra como devemos agir. Mas não confie nos seus sentimentos, confie na palavra do Senhor, escrita e registrada. Porque Deus continua a abrir mares se for necessário. Deus continua nos conduzindo a pés secos por mares abertos se for necessário, para nos conduzir num relacionamento com Ele. Mas lembre-se, Ele quer que você aprenda a nadar, a confiar nele, a ensinar outros. Por isso, apegue-se às promessas de Deus. Deixe as promessas de Deus arder no seu coração esse ano. O que arde no teu coração? Qual é o sonho? Para que Deus te chamou para essa vida? Para que Deus te chamou? Já te mostrou. O que Ele mostrou que você tem que fazer e você tem ignorado, tem fugido, tem adiado? Qual o propósito da tua vida? Como você tem gastado o teu tempo, os anos da tua vida? O que você ama? O que você faz? Quer saber o que você ama mais? Olha para a tua agenda. A tua agenda reflete o seu coração. Aonde você dedica mais tempo, com empenho, com zelo, com paixão. Claro que a gente tem que trabalhar X horas por dia, tem que dormir X horas por dia, mas olha na sua agenda, nos espaços vagos, o quanto você se dedica a algumas coisas, a outras mais. Isso vai demonstrar onde está o teu amor, as suas paixões. Eu entendo que existem fases da vida que vão exigir dedicações maiores. Fase de dedicação aos filhos, fase de dedicação à conclusão de um curso, numa faculdade, é um período, é uma fase. Estou vivendo uma fase de organização das nossas finanças, de reorganização de dívidas, estou fazendo muito hora extra, estou trabalhando por causa disso. Mas muitas vezes essas fases duram anos, décadas, duram uma vida inteira na mesma fase e você não sai dela. Que fase você tem vivido? Correndo atrás de bens, de sucesso, de carreira, de reconhecimento? Há quanto tempo você vive na fase do depois eu vejo isso? Não, agora eu preciso terminar isso. Aí você começa a ver, eu preciso terminar o ensino médio, depois que eu terminar a faculdade, depois que eu me formar, depois que eu tiver filhos, daí eu vou, depois que meus filhos crescerem, depois que meus filhos se formarem, depois, e você fica adiando aquilo que Deus quer que você faça hoje. Confie nas promessas do Senhor e faça hoje, mesmo com os seus filhos, com o que você tem que conduzir. Paixão, não corra atrás do vento. Sempre vai ter algo na frente nos obstruindo. Sempre vai ter uma oferta de algo mais atraente e melhor do que obedecer a Deus, para te tirar do foco. Sempre vai ter algo chamando a sua atenção, que é do seu interesse, para te desviar do foco do que Deus tem para ti. Preste atenção, cuide se o que você tem vivido não é cedendo a essas distrações. Cuide neste ano para não ceder a essas distrações. Faça uma análise se você está no foco do que Deus quer para a sua vida ou você está distraído com um período. Agir com fé nas promessas de Deus. Alguém já ouviu falar de Hudson Taylor? Um missionário batista na China. Tinha paixão por missões, um chamado para fazer o nome de Jesus conhecido na China. Ele fundou a Missão para o Interior da China, que existe até hoje. Ele ficou 51 anos da vida dele na China, fervoroso na missão. Ele disse o seguinte: em 30 anos o sol nunca me pegou dormindo. Acordava cedo para orar e trabalhar pelo povo. Ele disse também: uma vida fácil, que a si mesmo não se negue, nunca será poderosa. Você tem negado a si mesmo em alguma coisa? Ou tem dado de tudo para si mesmo? Uma vida fácil, que a si mesmo não se negue, nunca será poderosa. Produzir frutos exige suportar cicatrizes. John Knox, um teólogo escocês, amava o seu país, passava noites em oração, clamava a Deus dizendo: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. A história registra que a rainha Maria Stuart, contemporânea de John Knox, ela disse: eu temo mais as orações de John Knox
do que todos os exércitos da Europa. O que Deus colocou no teu coração há algum tempo, que você deixou a correria do ano, os medos, o tumulto de 2022 obscurecer? Peça para Deus sondar o teu coração, trazer de volta a chama, o compromisso com a paixão, com o nome de Jesus, com a fama do nome de Jesus. Isso não tem a ver com abandonar tudo que você está fazendo para trabalhar na igreja. Deus quer te usar onde Ele te colocou, no meio que você está, com paixão por Ele. E talvez para alguns aqui sim, abandonar algumas coisas para viver integralmente para a missão de Deus, para o trabalho do Senhor. Não ignore a crise, mas prepare-se para passar por ela. Apegue-se às promessas de Deus. E terceiro, leve a Bíblia a sério. Olha o versículo 7 em diante. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Meu amigo, meu irmão, seja forte e muito corajoso. Para quê? Para que Deus estava dizendo para Josué ser forte e muito corajoso? Para quê? Olhe para o texto, versículo 7. Seja forte e corajoso e tenha o cuidado de obedecer. Para eles ser cuidadoso e obedecer toda a lei de Deus. Coragem para quê? Para que nós precisamos de coragem? Por que Deus diz para que Josué, para nós, sermos corajosos? Corajoso para andar com a Bíblia. Corajoso não para andar com a Bíblia debaixo do braço, mas eu entro no ônibus com a Bíblia grandona, Bíblia de estudo. Não é coragem para exibir a sua Bíblia, é coragem para conhecer a Bíblia, para se dedicar, para acordar uma hora antes, para orar, para ler, para meditar, para viver a Bíblia em toda a sua vida, para viver a lei de Deus. O mundo que nós vivemos é um mundo que odeia a Bíblia. O mundo perdido odeia a palavra de Deus, e isso vai ficar cada vez mais claro. É só você acompanhar as notícias nacionais e internacionais. O mundo odeia a Bíblia, o mundo natural. O mundo diz para você, você pode ser crente, mas Bíblia é lá dentro da tua igrejinha. Aqui fora no mundo tu esquece, aqui a gente que manda. Não vem com essa de Bíblia para cá, seu fanático, intolerante. O Estado é laico. E toda vez que alguém disser para você que o Estado é laico, você responda assim, de nada. Porque foi a igreja que instituiu isso, a igreja que lutou para isso, para se proteger. Foi a igreja na história que lutou por uma constituição, por leis, homens de Deus, eu digo igreja, homens de Deus representando a igreja, que lutaram para dar a liberdade laica a cada cidadão. E laicismo não significa isso, não significa que a gente vai ignorar a nossa fé onde Deus nos colocar. Não tem como nos impedirem de influenciarmos no mundo. É impossível alguém ser imparcial. Tu acredita que um ateu deixa de ser ateu quando vai votar? Um satanista deixa de ser satanista se ele vai ter a oportunidade de escrever leis e decretos? Não, mas o crente não pode ser crente em lugar nenhum, só dentro da igreja. Não acredita, não entra nessa onda do mundo de viver essa dicotomia, essa vida dupla. Não, eu sou crente na igreja, mas aqui no meu trabalho eu não posso. Aqui eu não posso ser, aqui lá não sei aonde. Aqui eu tenho que ser neutro. Como que você vai ser neutro? Como é que isso acontece dentro da cabeça? O mundo não faz isso. Não seja neutro. É impossível alguém ser imparcial. E democracia é isso. É escolher, é votar, escolher, a maioria escolhe os representantes, e os representantes vão influenciar de acordo com os seus princípios. Eles não vão, vou ignorar, vou pensar no Lucas, vou pensar no André, vou pensar na irmã Débora. Não, eles vão pensar neles, no que eles acreditam, no que eles creem. Não são neutros.
Por isso que o governo de Deus não é um governo democrático. O governo de Deus é uma monarquia santa, pura. Ele é o nosso rei e nós somos filhos do rei, nesse reino. Não caia nesse falatório do mundo. Duas vidas. Você é um filho de Deus, um embaixador de Jesus Cristo. 2 Coríntios 5,20 diz isso, de sorte que nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus rogasse por nosso intermédio, onde Ele nos colocar. É Deus falando pela nossa boca onde Ele nos colocou. Ou Ele nos colocou para falar somente dentro da igreja. Que valor tem? Eu vim aqui falar para crentes sobre Deus. Tem valor o culto? Óbvio que tem, no amadurecimento, no encorajamento, no aprendizado. Mas Deus chamou cada um de nós para fazer a diferença lá fora. Coragem. É necessário coragem. Deus está dizendo, seja forte e muito corajoso. Coragem para dizer não para a fofoca. Coragem para dizer não para a mentira. Coragem para dizer não para a sem vergonhice. Coragem para dizer não para a falcatrua. Coragem para dizer não para a promiscuidade. Coragem para dizer não para o pecado. Chega de dizer sim, de ser conivente com isso. Coragem para chegar no setor do seu trabalho e dizer com toda a educação do mundo, eu não concordo com o que vocês estão falando. Eu penso diferente. Deixa healing, deixa falar. Coragem para ser quem Deus quer que você seja, onde Ele te colocou. Coragem para dizer, eu não concordo com o que vocês estão planejando, eu não vou fazer parte disso. Eu não faço parte dessa mentira, dessa maracutaia. Eu não sou da turma do oba-oba. Coragem para dizer que você não vai entrar no golpe do patrão. Coragem para não mentir dentro da empresa por ordem do chefe. Coragem para não entrar no trote do novato. Coragem para obedecer a Deus e não se misturar com as trevas. Coragem para não entregar teu corpo para prostituição, para fornicação, para traição, para sexo fora do casamento, para o relacionamento sem compromisso, para ficadas pelo mundo. Coragem para dizer não para a conversinha maliciosa no WhatsApp. Coragem para não se entregar para a sonegação de imposto. Coragem para não se entregar à ganância do seu coração. Coragem, Deus nos diz, seja forte e corajoso para obedecer tudo o que eu tenho dito. Se for para perder meu emprego, eu perco meu emprego. Se for para mudar o ramo dos meus negócios, eu mudo o ramo dos meus negócios. Se for para viver para Deus nesse mundo, eu mudo o padrão de vida que eu estou achando que eu tenho que ter por causa do meu padrão aqui da minha região. Se for para viver com um coração generoso, obediente ao Senhor, eu baixo aquilo que eu acho que eu preciso. Coragem. Se Deus te diz, tenha coragem, leve a Bíblia a sério. Leve a Bíblia a sério. Coragem. Quando envolve covardia, nós começamos a chantagear Deus, a dar desculpas. Pastor, tu não entende a minha vida. Pastor nunca entende nada, né? Tu não me entende, ou Deus nunca entende nada. Deus, tu não entende a minha situação. A minha situação é diferente. A gente sempre acha que a gente é diferente, né? Exclusivo. Eu lembro daquela música do Fruto Sagrado. Eu sou diferente, igual a todo mundo. Todos são diferentes, né? Então nós somos iguais nisso. Todos são diferentes. Não, eu sofro com uma timidez crônica. Eu fui muito humilhado na minha vida. Então vamos tratar isso. Não, eu não sei. Muitas vezes eu sofro. Nosso sofrimento muitas vezes é imaturo, irmãos. A gente sofre em coisas que crianças na fé sofrem. E a gente fica anos na igreja sofrendo com coisinhas tão banais. Deus tem coisas tão maiores para a gente viver com Ele. Leve a Bíblia a sério nesse ano. Leve a palavra de Deus a sério. Faça tudo de acordo com a Bíblia. Mas como que eu faço tudo de acordo com a Bíblia? Olha o versículo 7, ele vai dizer, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, não é para se guiar pelo sentimento em alguns momentos, por uma paz interior que você acha que é o Espírito Santo. Pode ser que seja, mas sempre corroborando com a palavra dele. Ele nunca vai dizer algo contrário ao que ele já disse na palavra dele. Por isso precisamos conhecer a palavra dele, ele já diz muito aqui. Versículo 8 vai dizer, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar. Meditar na Bíblia. Meditar, no hebraico, é como sussurrar.
ficar falando baixinho, assim, ó, ficar ruminando aquilo, meditar na palavra de Deus. Você lê o texto e você fica com aquilo na cabeça durante o dia. Bem-aventurado o homem que é feliz, aquela família, a mulher, fica pensando, meditando naquilo que foi falado. Então quer dizer que se eu temer a Deus, o que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor, buscar ao Senhor. Medita naquilo que leu. Não lê e procura, legal, li, Deus, fala comigo, mas medita, pensa um pouco no que você está lendo. Pensa um pouco mais. Meditar na palavra de Deus, de dia e de noite, constantemente. Conheça a palavra de Deus, deixe a Bíblia correr em suas veias, saltar dos seus lábios. Qual é o resultado disso? De conhecer a palavra, de buscar a Bíblia, de buscar conhecimento na Bíblia, de meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Versículo 8 vai dizer: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Sucesso e prosperidade. É isso que Deus está prometendo aqui. Sucesso e prosperidade. Sim. O que, Lucas? Tu falando sobre prosperidade? Quando é que nós devemos falar sobre prosperidade, irmãos? Quando a Bíblia fala. Quando a Bíblia não fala, a gente não precisa inventar. E ela está falando aqui. É isso mesmo. Deus vai abençoar. O texto está falando. Não é para falar a teologia da prosperidade, nem a teologia da miséria aqui. O texto está falando de sucesso. E o sucesso aqui não quer dizer que você vai ter o seu pé na calçada da fama de Hollywood ou de Gramado, do lado da Sandy ali. Não quer dizer isso. Sucesso é como nós lemos no Salmo 128. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Esse é feliz, esse é contente. Feliz no casamento, feliz com os filhos, feliz no trabalho. Tudo que ele fizer vai prosperar, porque ele fará para o Senhor, na vontade do Senhor, e não se frustrará por ter dado ouvidos ao seu coração enganoso. Ele seguiu a Deus, temeu a Deus e é feliz. Não foi enganado pelo próprio coração, nem pela mentira de Satanás nesse mundo. Não deu ouvidos para o mundo, para Satanás e nem o seu coração enganoso. Sucesso é isso, temer a Deus e ser contente no que Ele te dá, satisfeito nele. Por isso que antes da vida bem-sucedida vem o amor pela palavra, a meditação e a obediência na palavra. Não ignore a crise, mas prepare-se para ela. Apegue-se às promessas de Deus. Tenha coragem de levar a Bíblia a sério e seja forte e corajoso. O Senhor está com vocês. Versículo 9, ele diz: não fui eu que te ordenei. Deus deixa uma ordem, um mandamento. Não fui eu que te ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore. Não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com vocês por onde você andar. Deus estará com você por onde você for. Quando agir, em confiança e obediência. Não quer dizer que Deus está contigo quando você vai para o caminho da perdição, quando você vai pular a cerca, quando você vai fazer um plano diabólico, quando você vai fazer um plano maligno, quando você vai fazer algo, uma tramóia para tentar lucrar de maneira indevida. Não é isso. Onde você vai, eu estou com você. Eu não sou teu amuleto. Onde você for, confiando no que eu falei para você fazer, eu vou com você. E se eu te disse, eu vou cumprir. Se apegue em minhas promessas, leve minha palavra a sério e creia, seja forte e corajoso que eu estou com você. Eu sou fiel à minha palavra, não vou te desamparar. Ele diz no versículo 6, olhe para o versículo 6. Seja forte e corajoso. Depois no versículo 7, observe o progresso da orientação de Deus. No versículo 7 ele vai dizer: somente seja forte e muito corajoso. Aí ele repete no versículo 9: seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime. Nesses 9 versículos, Deus falou 3 vezes para Josué não se desanimar. 9 dividido por 3 dá 3. Sabe o que isso significa? Nada, não sou numerólogo, isso não significa nada. Mas Deus está insistindo aqui. E nós precisamos prestar atenção nesses detalhes. Deus está dizendo: seja forte e corajoso. Viver comigo precisa força e coragem. Homens de coragem, mulheres de coragem, para viver o plano e o propósito de Deus e usufruir das bênçãos de Deus. Coragem para 2023. Confie na minha palavra. Não pode baixar a guarda, nenhum de nós, porque isso contamina. O desânimo contamina. É ruim. Um desanimado, o outro percebe, se preocupa, desanima. Um frustrado, o corpo sente. A palavra de Deus nos ensina em Coríntios: somos um corpo. O dedão está machucado, está inflamado, o corpo todo sofre. Precisamos todos estar encorajados.
E é por isso que Deus manda covarde embora. Deus fala isso para Gideão, lá em Juízes capítulo 7. Deus fala, manda os covardes, os medrosos para casa. E aí, tu imagina Gideão, ele grita para o povo, tem covarde aqui? Um exército de 32 mil homens. Ele diz, olha, os covardes e os medrosos voltem para casa. Quem é covarde? No meio do exército, só uma macharada, grita, quem é covarde? Tem que ser muito corajoso para assumir que é covarde. E aí o pessoal começa a levantar a mão, eu sou covarde. Só 22 mil voltaram para casa, covardes. Deus manda covarde embora. Deus nos convoca para uma batalha. Se você não tem vontade de ver Jesus sendo exaltado, se você não tem o desejo de servir e adorar a Jesus, e de ver pessoas servindo e adorando a Jesus, repense a tua fé. Repense que fé é essa, que não tem vontade de servir e de ver pessoas servindo. Se você só quer uma vidinha confortável, cristão, conservador, perfeito, tudo na minha casa, eu quero um lugar mais seguro possível para meus filhos, é melhor estar na igreja do que estar no mundo. Se você só pensa nisso, é duro dizer, é triste dizer, mas tu está te iludindo, meu irmão. Tu está te iludindo. Esse lugar é um lugar de gente incomodada com o mundo. Esse lugar é um lugar de pessoas que têm a resposta para a mudança da realidade da vida das pessoas à sua volta. Que anseia e deseja por ver Jesus no coração dessas pessoas, ver vidas se entregando a Jesus e mudando, amadurecendo no relacionamento com Ele, sendo transformados, deixando de mentir, deixando de ser orgulhoso, sendo mais humilde. Isso é amadurecer na fé, é ver Jesus crescendo em nós, para que Ele cresça e eu diminua, as pessoas vejam Cristo em mim. Esse é um lugar para pessoas inconformadas com o mundo e que querem viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, conforme está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Gente que não se conforma, não se amolda com os padrões do mundo. Quais são os padrões da nossa região que você tem se amoldado? Quando a gente fala em padrões do mundo, isso é muito mais abrangente que sexo, drogas e corrupção, meus irmãos. Tem muito mais pecados silenciosos da nossa cultura que invadem a nossa casa e não deixam que a gente usufrua o melhor de Deus, porque a gente está acomodado nessa cultura. Ok, pastor, mas eu não tenho toda essa coragem. Eu não tenho todo esse desejo. Mas eu quero ficar aqui. Eu sei que aqui é o melhor lugar para mim. E para qualquer pessoa, é nos braços do Pai. Eu quero fazer parte do exército de Jesus. Como eu me torno um corajoso? Eu não quero levantar a mão e ir embora. Como eu me torno um corajoso? Versículo 6 vai dizer, conhecendo a Deus e confiando na palavra, nas promessas dele, agindo com fé, obedecendo, levando a Bíblia a sério, confiando na presença da promessa de Deus, da presença dele. Eu estou com você. Parece que Deus instrui, fala tudo, lembra da promessa e por último ele diz, só para te lembrar, eu estou com você. É tipo o super trunfo de Deus, cara, eu estou com você, vai. Não tem. Se Deus está com você, qual o mal que temer? Ao longo de toda a Bíblia, Deus deixa claro isso. Eu estou aqui. Eu estou com você. Há momentos em que a maldade aumenta. A gente vê isso na história das Escrituras, a gente vê isso na história da humanidade, a gente vê isso nos dias de hoje. Há momentos em que a maldade aumenta e o mal parece vencer o bem, e a maldade prosperar. Mas Deus está presente, cuidando do seu povo, se revelando, se relacionando com seus filhos, que buscam e creem. E se você quiser sair daqui com coragem para o ano que vamos enfrentar, preste atenção no que ele diz no versículo 5. Ninguém poderá resistir a você. Eu não o deixarei. Não te abandonarei. E talvez você pense, não, mas isso aí, pastor, é para Josué, naquela situação, na frente do Jordão. Mas quando Jacó estava com medo, lá em Gênesis 28, Deus diz para ele, eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu trarei de volta a essa terra, não o deixarei enquanto não fizer o que eu lhe prometi. Ah, pastor, mas isso aí é para Jacó.
Isso aí foi naquela circunstância para Jacó. Aí Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, Deus diz para Moisés: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados com a circunstância ou por causa do inimigo, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Deus encoraja, lembrando que eu estou com vocês, eu não vou desamparar. É um padrão que Ele usa para o seu povo em situações de medo, dessa circunstância, de conturbados, de desafios. Deus diz isso para Gideão, depois ele ficar questionando Deus: mas como que nós vamos fazer isso? Mas como? Lá em Juízes 6 ele diz: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um homem só. Não, mas pastor, isso foi para Gideão numa situação de guerra. Ok, tem mais de Deus para nós. Davi diz para Salomão, seu filho, em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20. Davi diz para Salomão: seja forte e corajoso e faça o trabalho. Não fique esperando sentado. Seja forte e corajoso e faça o que tem que ser feito. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor Deus, meu Deus, está com você. Ele não deixará, não o abandonará durante toda a construção do templo do Senhor. Mas esse era um papo de pai para filho diante da circunstância da construção do templo. Veja bem, quando o povo de Deus, voltando do exílio na Babilônia, fraco, com o peso da culpa do pecado deles, que foi denunciado pelos profetas e demonstrado com juízo no exílio, voltando da Babilônia, Deus diz por meio de Isaías, capítulo 41, versículo 10, não tenha medo, pois eu estou com você, não desanime, pois eu sou seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei com a minha vitoriosa mão direita, o sustentarei. Mas isso é para os exilados lá. Então em Mateus capítulo 1, versículo 23, o anjo fala: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o nome será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. O início do livro de Mateus e o final do evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, Deus fala o quê? Portanto, ide e fazei discípulos, esse é o trabalho. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Jesus está conosco. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, ele nos lembra e ordena: não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse: não o deixarei, nem o desampararei. Mas nós temos medo de ficar desamparados do nosso salário, do nosso seguro, dos nossos recursos, e somos sovinas, não somos generosos com outras pessoas que precisam, com a obra de Deus, porque eu tenho medo. Por isso que Ele nos instrui: não ame o dinheiro, não se engane isso. Você está amando o dinheiro e deixando de confiar em mim. Eu não deixarei, não vou te abandonar, não vou te desamparar. Quero chamar os meninos do louvor, estou encerrando. Nós vamos cantar mais uma canção. Deus está falando: seja forte e corajoso. Desafio para esse povo, desafio para nós pelo ano que vamos enfrentar. Como igreja, desafios que nem imaginamos que virão, que precisamos ser fortes e corajosos, obedientes à palavra do Senhor. Não é para você ter coragem porque você é bonzão. Não é para você ter coragem porque você é um super crente. Não. Tenha coragem, pois Deus nos dá o seu Espírito. Porque Jesus é Emanuel, Deus conosco. Qual é o maior encorajamento de Deus para nós, para esse ano que está começando? Muitas pessoas estão buscando esperança e encorajamento em diversos lugares. Estava brincando hoje, conversando com o Robert. As pessoas veem uma borboleta voando e aí eles fazem uma publicação. Uma borboleta da asa amarela e a outra asa era verde, significa que na quinta-feira, 2 horas, faltam mais 72 horas. Aí vai mudar tudo. Mais 72 horas. E aí ficam criando uma notícia e as pessoas se alimentando de uma esperança, de uma mudança. Ok, particularmente eu também quero mudança em muitos aspectos do nosso governo.
Mas eu estou falando em relação a onde nós colocamos a esperança. Pessoas sofrendo, desamparadas, porque aquilo que elas querem não acontece. E elas ficam colocando esperança até em borboletas. Não, mas uma hora vai mudar. Uma hora vai mudar. Vai, começa na tua casa. Estou falando para você deixar de acompanhar, de lutar pelos seus direitos civis, de fazer o que tem que ser feito. Devemos estar atentos a isso. Mas onde está a nossa esperança de mudança e transformação? No que temos nos apegado? As promessas de quem temos nos apegado? Não são promessas de golpe. Não são garantias de deputados e senadores conservadores que agora estão lá dentro e eles vão fazer diferença. Não é isso que vai garantir. Não é isso que vai nos encorajar para ter um ano de 2023 melhor. Não é isso que vai nos dar um ânimo, um gás de perseverança, de amadurecimento em 2023. Não é isso que vai mudar a nossa vida. Não são as previsões da área da saúde. Não são as previsões dos especialistas da economia, ou seja lá qual for a área. Cada um tem o seu mérito. E você é bom que acompanhe essas informações. Mas não coloque nela a sua esperança, a sua expectativa. O que nos dá força e coragem para encarar esse ano, que já se anuncia como um ano difícil, não é o que o horóscopo diz. Não é o que os búzios dizem. Não é o que a borra do café diz para nós. Não coloque sua esperança nisso. Não é o que o incenso te transmite. Não é o que os políticos e ministros estão anunciando. Não importa o nível de dificuldade que nós enfrentamos. O que importa é o que a palavra de Deus nos diz. Ela é imutável, ela é segura, é nela que nos agarramos. E Deus diz que vai estar conosco em seu Espírito. Precisamos confiar e agir com confiança nisso. Ele não nos deixará, não nos abandonará. Ele é Jesus, o Rei dos Reis. Maior que Moisés, o grande líder. Maior que Josué, o segundo líder substituto. Jesus está aqui, porque Ele disse que estaria aqui. Eu creio nisso. Josué é um líder que precisa de encorajamento. Eu sou um pastor, um líder miserável e que precisa de encorajamento e cuidado. Mas Jesus não precisa de encorajamento, porque Ele, o seu Espírito, é o encorajador. Ele nos encoraja, Ele nos acompanha, Ele nos instrui. Josué passou pelo Rio Jordão para conduzir o povo à terra prometida, mas Jesus atravessou a cruz para te resgatar e te conduzir a uma nova vida na presença dEle. Não há barreira que impeça Jesus de agir na tua vida hoje, de te arrancar do teu pecado. Jesus é maior que o teu pecado. Jesus é maior que a tua podridão, que a tua miséria, que as tuas mentiras, que os teus problemas. E Ele pode te levar ao amadurecimento verdadeiro com Ele. Lá em Isaías capítulo 66 nos fala que existe uma mão que fez o mundo. Uma mão invisível, como diz o autor R6 Pro, a mão invisível por trás de tudo. Existe uma mão poderosa que fez o mundo, e essa mesma mão é que te conduz e te protege. Porque Deus não depende de Moisés, Deus não depende de pastores, Deus não depende de governos humanos. Tu não depende do governo, tu não depende do teu emprego, tu não depende do teu plano de saúde. Tua vida está nas mãos do Todo-Poderoso, Senhor Criador dos céus e da terra, Pai amoroso. E é esse Jesus que nós queremos responder em oração, em adoração de vida. Aqui, cantando, mas lá fora, confiando e obedecendo, falando e descansando nele. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar.